Bom, então, prosseguindo a nossa aula anterior, vamos falar agora dos princípios da óptica geométrica. Tá certo? Vamos lá, né? Os princípios da óptica geométrica. Tudo bem? Os princípios ou leis que, por sua vez, regem a óptica geométrica, que é o nosso capítulo 1 do nosso curso, o canto dos pássaros aí, né? Os princípios ou leis que vão reger, né, que regem a óptica geométrica, que vão ser enunciados, tá? Eles são para um único raio luminoso. Esse raio luminoso que já foi visto e explicado em sala e em aulas anteriores, né? É claro que isso daí pode ser evidenciado, tá? Para os feixes luminosos também, que já foi visto em aulas passadas. O primeiro princípio da óptica geométrica é chamado de princípio da independência dos raios luminosos. Princípio da independência dos raios luminosos, que diz o seguinte: dois raios de luz, ao se cruzarem, né, ou quando se cruzam, seguem independentemente cada um a sua trajetória. Vamos fazer aí um exemplo. Nós temos, digamos aqui, um holofote. Aqui outro holofote, uma fonte de luz. E nós temos, né, os meus raios de luz. Tudo bem? O que diz o princípio? O princípio da independência dos raios de luz. Princípio da independência dos raios de luz. Dois raios de luz, ao se cruzarem, seguem independentemente cada um o seu caminho, ou seja, a sua trajetória. Para esse desenho que nós temos aqui, né, essa ilustração, o feixe luminoso 1 vai encontrar o feixe luminoso 2, mas cada um segue, né, normalmente seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Vamos agora para o segundo princípio, chamado de princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O segundo princípio da óptica geométrica é chamado de princípio da reversibilidade dos raios de luz ou raios luminosos, que diz o seguinte: a trajetória seguida pela luz, né, a trajetória seguida por um raio de luz, num sentido é a mesma quando o raio troca o sentido de percurso. Vamos tentar ilustrar isso aí. Eu vou colocar aqui um exemplo do meu segundo princípio. Vamos colocar esse, vou chamar isso aqui de espelho 1. Vou chamar só de espelho mesmo. E aqui é a minha fonte de luz. Tudo bem?
Está aí o espelho, raio de luz, incide no espelho, que eu vou ter que aumentar esse espelho para poder dar certo. Incide no espelho e acontece isso que nós já vimos em aulas anteriores. Tudo bem? Se fosse o contrário, vamos fazer o espelho. Aqui o espelho, outro espelho. Vamos colocar agora a nossa fonte aqui. Os pássaros cantando, né? Se o raio de luz viesse daqui, o que aconteceria era isso aqui. Tudo bem? Tá aqui meu espelho. Espelho. Figura A. Figura B. O que nós vemos então? Que na figura A, o raio de luz percorre, né? Percorre um caminho no sentido, enquanto na figura B, o raio percorre o mesmo caminho, só que em sentido oposto, o que salienta aí o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? A trajetória seguida pela luz é a mesma quando o raio troca o sentido de percurso. A gente poderia dar um exemplo, né? O motorista de ônibus, ele vê um passageiro pelo espelho, automaticamente, né? Este passageiro também vê o motorista pelo mesmo espelho. Tudo bem? Agora vamos para o terceiro e último princípio da óptica geométrica, chamado aí de princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Princípio da propagação retilínea dos raios de luz, que diz o seguinte: todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas em meios homogêneos e transparentes. Vou repetir. Todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas em meios homogêneos e transparentes, né? Vale frisar que no início do capítulo, tá? Nós fizemos a representação do raio de luz. Você lembra lá o conceito de raio de luz? Vou usar isso aqui, fica melhor, né? Agora é a propaganda, né? O raio luminoso, né, é um segmento de reta orientado e a justificativa para isso está nessa lei. Tudo bem? Está nessa lei. Então é isso. Bons estudos. Então até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.